Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje iremos iniciar um novo tema, o tema do quarto trimestre do ano 2023, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Gabi. Para a glória de Deus, iniciamos hoje mais uma aula e eu quero glorificar a Deus por sua vida, glorificar a Deus por esse tema, missões. Missões está no coração de Deus, mas missões precisa também estar no seu coração, meu amado pastor, meu amado ouvinte, meu amado aluno, missões precisa estar no seu coração. Para a leitura em casa, para você fazer essa leitura pós esta aula, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo de número 20. Para a sua meditação também, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. Você fazendo essa leitura, você vai compreender melhor a aula de hoje. Antes de lermos o nosso texto ouro, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal e assim também nos seguir nas redes sociais, Pastor Daniel Coelho. O meu objetivo é falar do amor de Deus, falar de missões, divulgar o Evangelho de Cristo. E você é muito bem-vindo para, juntamente comigo, falar de Jesus. Amém? Para a glória de Deus, eu estou como secretário de missões da Assembleia de Deus Ministério da Serra, uma igreja que está rumo ao seu centenário na cidade de Serra, e nós trabalhamos com missões. Se você quiser conhecer o nosso trabalho missionário, me segue nas redes sociais e você vai ver o trabalho dessa igreja maravilhosa, IEADMIS, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amém? Muito obrigado a você que é inscrito e vamos para mais uma aula, vamos para mais uma lição para a glória do nosso Deus. Amém? O nosso texto áureo nos diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. A verdade prática nos diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Os objetivos da lição são 3. Quero só trazer a memória, né? Eu estou aqui no meu escritório, aqui na minha casa, pela bondade do Senhor, e pode ser que você escute um barulho de um cachorro latindo, ou de um galo cantando, ou de um carro passando, mas eu tenho certeza absoluta que você vai ouvir bem a minha voz, você vai entender bem a aula de hoje. Amém? Os objetivos da lição, como eu disse, são 3. Conceituar a grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais. E terceiro, afirmar a visão global do evangelho no mundo. A palavra-chave de hoje é etnia. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária, que é um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor para pregar o evangelho a toda criatura. Nessa primeira lição, o propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho ao mundo. Meus amados irmãos, no tópico 1, nós vamos falar sobre a grande comissão. Por favor, deixe o seu comentário a respeito do som, da imagem, isso nos ajuda. Contribui também com o seu comentário, com a sua fala abençoada a respeito de missões. Você sabe o que é a grande comissão? A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o evangelho
a todas as nações. Este mandamento, ele tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento. A grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, não. É um mandamento a ser obedecido. A questão cultural, segundo ponto do nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o ide de Jesus, que significa também atravessar fronteiras. Anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem deixar zombar, de conhecer. Jamais. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo traz esse tema importante. Não podemos, de maneira nenhuma, desprezar a cultura de um povo antes de evangelizar. No nosso terceiro ponto do nosso primeiro tópico, nós temos um tema muito importante: a ordem de fazer discípulo em todas as nações. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação, do termo étnicos, se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países. Etnia é um povo com uma língua e cultura próprio. Olha que coisa interessante. Há no mundo 24 mil etnias. Metade não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Será que, olha só, etnia é um povo com uma língua e cultura própria. Escreve aí, nota aí. Etnia é um povo com uma língua e cultura própria. No mundo, há 24 mil povos, etnias. O que é isso, pastor Daniel? Um povo com uma língua e cultura própria. E a maioria ainda não foi evangelizada. No quarto ponto do nosso primeiro tópico, nós temos a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence do pecado. Regenerar o pecador, Tito capítulo 3, versículo 5, é capacitar os homens a confessarem Jesus como Salvador. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. A igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão? Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo desafio, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. No último domingo, a Assembleia de Deus do Ministério da Serra batizou 105 novos membros. Irmãos em Cristo, melhor dizendo, 105 pessoas confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, batizando nas águas. Que coisa gloriosa! Integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos guie nessa missão gloriosa e ele tem nos guiado em nome de Jesus. No nosso segundo tópico, nós temos missões transculturais. Missões transculturais.
Missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem deve alcançar toda a terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Etnia, né, são 24 mil povos com cultura própria, língua própria. O desafio é enorme. No ponto 2 do nosso segundo tópico, nós temos visão transcultural da Bíblia. No livro de Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Missões transculturais têm esse mesmo apelo e são partes fundamental, né, da missão da igreja. A igreja é uma agência executiva de missões. Deus escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos capítulo 9, versículo de número 15. No nosso terceiro ponto, né, do segundo tópico, nós temos aqui um ponto muito importante e eu quero que você note, eu quero que você preste muita atenção agora. Barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo. Vejamos aqui algumas delas. Primeiro, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Segundo, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Terceiro, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Nós temos o quarto aqui, barreiras linguísticas, as línguas nativas. E quarto, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Eu vou citar um exemplo aqui desses pontos aqui maravilhosos. Mês de agosto, eu estive na Venezuela visitando a nossa base missionária, onde está o pastor Juan Carlos. E lá, né, geograficamente, eu moro na Serra, estado do Espírito Santo, Brasil, e fui para a Venezuela com meu pastor presidente, pastor Délio Nascimento, pastor Amazildo, pastor Wallace, e uma nova cultura, uma nação nova. Barreiras culturais, por exemplo, valores de moeda, né? Um bolo de dinheiro que não vale nada. Muito dinheiro lá, as moedas, o pessoal tinha sacola da moeda venezuelana que não tinha valor nenhum. Né? Hábitos, comércio, a questão da língua, né? Eu tive que fazer ali, treinar nas redes sociais o espanhol para poder falar, né? Graças a Deus o pastor Wallace estava lá e foi nos ajudando, orientando, e o Senhor nos deu ali uma experiência gloriosa com batismo em águas, cultos fervorosos. Deus é maravilhoso. Os apóstolos enfrentaram essa mesma barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Olha que coisa maravilhosa. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo. Eu estou aprendendo muito. A minha alma está cheia de alegria pela obra missionária, pelo amor de Deus, né? Às nações, povos, tribos e línguas. Glória a Deus. Vai deixando o seu comentário aqui, nos ajudando, em nome de Jesus, a melhorar, né, a cada aula. O tópico 3, o último tópico aqui, visão global do evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos e demanda tempo. Demanda tempo.
Olha só, Jesus passou 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. A tarefa missional, né, leva uma conta a proclamação pública do evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, né? Mas duas fases da mesma missão. São ligadas, são irmãs aqui, né? O ponto 2 do nosso terceiro tópico, olha que coisa gloriosa, preste atenção. Arrependimento e capacitação do Espírito. Nota aí, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Na visão transcultural, né, tem aquela visão de levar o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, conforme Lucas 24, versículo 46 ao versículo número 49. Devemos estar prontos sob a capacitação, preguei isso hoje no culto de doutrina, do Espírito Santo, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 15. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Grava aí. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Dá para dar um glória a Deus? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A conclusão da nossa aula, temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Qual a missão da igreja? Alcançar o mundo inteiro. Há muitos povos deste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. O que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo? O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de novas as boas novas de salvação. Precisamos levar o evangelho glorioso de Cristo ao mundo. Meus amados irmãos, vamos fazer uma revisãozinha? Amém? Vamos lá, rapidinho, uma revisão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Vamos citar pelo menos 2 objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Vamos lá? Vamos citar pelo menos 2 barreiras em missões transculturais. A primeira, barreira geográfica, novas nações e novas culturas. Segundo, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Vamos ver se vocês estão bem mesmo, se aprender aqui. O que percebemos em Mateus 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Percebemos, né, aqui que a ordem, o enfoque, o objetivo, fazer discípulos. Ele nos mandou fazer discípulos. O que a mensagem missionária tem de levar em conta nas missões transculturais? Para você tirar 10 na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao versículo de número 49. Muito obrigado, Deus, por essa aula. Muito obrigado por missões.
Muito obrigado a Deus por enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que em ti creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te louvo, eu te exalto, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, até a próxima aula, lição de número 2, 8 de outubro de 2023, nós temos um encontro especial aqui no canal e em uma igreja, amém? Você não pode ser aluno só virtual, tem que frequentar a escola. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Vai ser o tema da próxima aula e eu te espero aqui neste canal. Forte abraço, aqui com mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Muito obrigado a todos.